Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Mais uma vez, uma boa noite para vocês que estão aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Muito bom recebê-los. Todos os dias, as portas dos nossos santuários aqui em Aparecida estão abertas para receber você que veio rezar. Que bom, venha sempre, a casa é nossa. E graças aos meios de comunicação, a alegria desta noite de hoje se estende até a sua casa. Acolhemos você que nos ouve pela Rádio Aparecida e pelas emissoras parceiras da Rede Aparecida de Rádio. Acolhemos você que reza conosco pela TV Aparecida e pelo nosso portal a12.com. Eu queria partilhar com vocês hoje, primeiro, uma palavrinha sobre a leitura que nós ouvimos de São Paulo. São Paulo que, escrevendo aos Coríntios, nos dá uma belíssima aula de teologia da igreja. E usando o exemplo do nosso corpo, São Paulo nos ajuda a entender como é a igreja de Jesus. E ele vai dizer: nós somos membros da igreja, como o nosso corpo é formado de muitas partes. E para que o corpo tenha a sua harmonia, todas as partes são importantes. Ainda que algumas a gente não dê muita atenção, como o dedinho do pé, talvez se ele não estivesse lá, a gente ia sentir falta. Na igreja é a mesma coisa. Nós devemos ter esta convicção de que nós somos importantes para a igreja de Jesus Cristo, para a igreja católica. Isso não significa que nós todos que somos igreja tenhamos que ter as mesmas funções e os mesmos trabalhos. Como no corpo, formado por muitos membros, cada um deles responde a uma tarefa específica. A mão tem a sua função, o pé tem a sua função, o estômago tem a sua função, mas um é mais importante que o outro. Porque se a mão não leva o alimento para a boca, o alimento não chega no estômago. Mas se o estômago também se recusar a trabalhar, os nutrientes do alimento não vão sustentar o corpo e a mão está perdida. O corpo é único, mas nós somos diferentes e igualmente importantes. E sabe o que faz a gente ser o único corpo, que é a igreja? O primeiro sacramento que nós recebemos, ele nos coloca todos no mesmo patamar diante de Jesus. Qual é o primeiro sacramento que nós recebemos? O batismo. Eu sou batizado, você é batizado, o Papa é batizado, os bispos são batizados, as crianças batizadas, os jovens, os velhos, porque nós recebemos a marca do amor de Jesus com o santo batismo. A partir daí, Deus, na sua benevolência e no seu amor, sabendo que para que a igreja exista e perpetue a sua missão no mundo, que ela precisa de diversas funções e ministérios, vai fazendo com que cada um de nós, ao longo da vida, descubra o nosso lugar na igreja. Mas jamais se sinta
menos importante do que o Papa. Jamais se sinta menos importante do que um padre, porque você é batizado. E você é igreja. E sem você, nós estaríamos mais tristes, porque estaria faltando um pedacinho da igreja. Faça, e faça bem, o papel ao qual o Senhor te chamou, sendo igreja, que pode ser rezar no silêncio, pelas vocações, pelas missões, pode ser assumindo o ministério como de leitor, de ministros da Eucaristia, pode ser ajudando nas obras de caridade da igreja, sendo um vicentino, pode ser rezando no apostolado da oração, na Legião de Maria, no encontro de casais com Cristo, sendo um catequista. Há milhares de possibilidades para você ser igreja do jeito que você é, com os dons que você tem, porque você é batizado para ser igreja. Então, viva, respire esta beleza e diga com convicção: eu sou do corpo de Jesus Cristo, eu sou parte integrante da igreja, eu sou importante. E é de fato. E no Evangelho, Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Uma cena interessante. Jesus que não só curou muitas pessoas, mas por uma ou outra ocasião conseguiu recuperar inclusive a vida, porque Deus agia nele. E veja que tudo isso é muito simbólico. Ser mulher, se ainda hoje é difícil ser mulher, e a mulher ainda tem muito o que conquistar e precisa conquistar, viu, mulheres? O seu lugar cada vez melhor e maior na sociedade. No tempo de Jesus, ser mulher já era difícil. Ser viúva significava que você tinha perdido tudo. Era quase uma maldição ficar viúva, porque você não tinha mais a presença de alguém para cuidar de você. Com o que você se viraria? Mas às vezes a viúva, morria o marido, mas ela tinha família, tinha filhos. Entretanto, esta viúva do Evangelho, além de viúva, só tinha tido um filho. E o que aconteceu com ele? Morreu. Ela está no completo abandono, na completa exclusão social. Ela deixou de ser para desaparecer socialmente. Por isso o gesto de Jesus não só está trazendo à vida aquele menino, Jesus está resgatando a vida daquela mulher, trazendo o arrimo, que é o filho, para que pudesse cuidar dela e trazer respeito para dentro da casa daquela viúva e protegê-la das dificuldades da vida. Mas pensando na viúva de Naim, eu estava conversando com os meus botões e vendo que também podíamos usar a analogia da morte desse jovem que está sendo enterrado e que precisa ser recuperado, como a morte simbólica de muitos jovens hoje em dia. Quantos jovens hoje estão mortos e estão sendo enterrados pelas drogas, pela depressão, pela falta de respeito, pela criminalidade, que tira a vida do jovem, que o impede de viver e, pior, que o impede de ajudar a sua família a ser melhor. Quantas mães, como aquela viúva de Naim,
choram a morte dos seus filhos ainda em vida. Não sei quanto a vocês, mas a gente que é padre, ouve o choro de muitas mães que dizem: padre, meu filho, perdi meu filho para as drogas, perdi meu filho para a bebida, ele está morto. Não literalmente às vezes, mas não quer saber de nada, não para em casa, não estuda, não trabalha, vive para a rua, ele está morto. E é nesse momento, e eu pensava nisso, que por mais que nós tentemos e busquemos soluções para esses problemas, e temos que buscar, só há uma pessoa capaz de tirar os nossos jovens do mundo da morte e do caixão onde muitas vezes eles estão afundados. Essa pessoa tem nome, se chama Jesus. Por isso, meu querido irmão, pai e mãe, avô, avó, ou você jovem, que às vezes se sente morto nesse momento, permita que Jesus resgate a sua vida. Pai e mãe, peça a mesma graça que Deus em Jesus ofereceu àquela viúva de Naim, peça para que Ele também resgate aquele jovem que pode estar numa situação de morte dentro da sua casa. Nessas condições que eu já falei, às vezes a droga, a bebida, o crime, as brigas, a falta de perdão. Só Jesus pode tocar e tirar todos nós da situação de morte, não há outro. Ele tem o poder e a graça, e a gente precisa pedir, porque Jesus realiza, como realizou na viúva de Naim, maravilhas na nossa vida. Eu concluo olhando para Nossa Senhora, a mãe de todas as mães. Nossa Senhora também passou por maus bocados, mas sempre confiou na graça restauradora de seu Filho. Por isso nós confiamos tanto nela como colaboradora nossa. Quando a gente não sabe mais como pedir, quando a gente não sabe mais para quem correr, a gente troca olhares com Nossa Senhora e pede que ela nos ajude. E ela, mãe zelosa, é rápida, eficiente, capaz de transformar os caminhos da nossa vida em Jesus Cristo. Obrigado, mãe querida, por nos dar a lição de amor ao seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E continue